Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite da casa, porque é uma responsabilidade grande, né? Vir aqui na frente falar. E como eu sou um palestrante principiante, hoje vocês vão fazer a caridade, né? De escutar alguém que está iniciando na oratória no Espiritismo, né? Então, a caridade é de vocês de me escutar aqui hoje, tá bom? O tema, normalmente, é um tema de interesse do próprio palestrante. Algo que eu li, ou algo que o palestrante lê e achou interessante e que foi buscar se aprofundar naquilo e transformar, né, numa exposição da doutrina. Então, hoje eu me identifico hoje como um expositor espírita. Eu acredito que o expositor espírita, depois de muitas exposições da doutrina, acaba se tornando um palestrante, né? É assim que eu vejo, é assim que eu entendo. Todos nós temos problemas, né? Todos nós. Uns de ordem material, outros problemas de saúde, problemas na família, todos nós temos problemas, né? E a casa espírita é o lugar onde a gente vem buscar força, vem buscar energia, vem buscar equilíbrio para superar as nossas dificuldades, às vezes as nossas limitações, né? Um irmão ajudando o outro, um irmão auxiliando, né? Então é sempre um ambiente muito agradável. Essa 1 hora que a gente passa junto aqui, fazendo reflexões sobre o Evangelho, sobre a nossa doutrina, nos prepara para os desafios que a gente tem no nosso dia a dia. O assunto que eu trago hoje, na verdade, é um assunto que vocês já devem ter escutado bastante, algumas vezes, que é a parábola dos talentos. Vocês lembram da parábola dos talentos? Vocês sabem em que circunstância, quando foi que Jesus contou a parábola dos talentos? Aonde ele estava quando ele contou a parábola dos talentos? O que estava acontecendo que fez com que ele, como sempre, né, aguardando o momento adequado, trouxe a parábola dos talentos? Para fazer esse estudo da parábola dos talentos, nós vamos usar o Evangelho segundo o Espiritismo e o livro Boa Nova. Vocês conhecem o livro Boa Nova? Para mim é uma fonte de inspiração, eu acho que para uma encarnação inteira. É aquele livro lá, Boa Nova, nossas edições mais recentes, né? Pelo Espírito Humberto de Campos, da Lavra Mediúnica de Chico Xavier. O texto que nós vamos usar é o capítulo 23 deste livro, né? Quem não conhece, se interessa, né, pelo Espiritismo evangélico, pela parte do Evangelho do Espiritismo, esse é uma boa fonte de inspiração. Mas vamos recordar primeiro a parábola dos talentos para a gente poder se localizar, se sintonizar. Começa assim, ó. Opa, vou botar mais um slide aqui. Antes de começar, né? Só falando um pouquinho dessa foto. Essa foto foi tirada em 1955 na frente do centro espírita que eu frequento hoje. A frente não é mais assim. E esses são os pioneiros. A maioria eram trabalhadores rurais. E acontecia naquela época, entre 1950 e 55, muitos fenômenos espíritas, né, de possessão, e as pessoas vinham buscar socorro na cidade, encontravam ali a cura, o equilíbrio,
e depois se tornaram os pioneiros que ergueram com muita dificuldade, né? Construíram a casa lá. Hoje é uma casa que tem 75 anos, fez 75 anos esse ano. Então eu sempre peço uma reverência a eles, né? Porque se eles não tivessem erguido as paredes lá e se interessado pela doutrina, conversando com um colega aqui, a hora que eu cheguei, né? Que pintou as paredes, que dedicou tempo, dedicou trabalho para manter uma estrutura bacana como essa, para poder acolher, né, as pessoas que precisam de uma palavra de carinho, uma palavra de consolo. Então é sempre bacana. Eu fiquei muito impressionado, não esperava que a estrutura aqui fosse tão boa, né? O convite para a Luzia, né? Eu achei muito bacana mesmo. Espero ter outras oportunidades. Vamos lá. Então assim, gente, parábola dos talentos. Parábola dos talentos começa assim, ó. O Senhor age como um homem que, tendo de fazer longa viagem fora do seu país, chamou seus servidores e lhes entregou os seus bens. Depois de dar 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro, a cada um segundo a sua capacidade, partiu imediatamente. Então, o que recebeu 5 talentos foi-se, negociou com aquele dinheiro e ganhou 5 outros. O que recebera 2, ganhou do mesmo modo outros tantos. Mas o que apenas recebera 1, cavou um buraco na terra e aí escondeu o dinheiro de seu amo. Passado um longo tempo, o amo daqueles servidores voltou e os chamou a contas. Veio que recebera 5 talentos e lhe apresentou outros 5, dizendo, está lá no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, aqui estão, além desses, mais 5 que ganhei. Respondeu-lhe o amo, servidor bom e fiel, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei em muitas outras. Compartilha da alegria do teu Senhor. O que recebera 2 talentos, apresentou-se a seu turno e lhe disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, aqui estão, além desses, 2 outros que ganhei. O amo lhe respondeu: Bom e fiel servidor, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei em muitas outras. Compartilha da alegria do teu Senhor. Veio em seguida o que recebeu apenas 1 talento e disse: Senhor, sei que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e colhes de onde nada puseste. Por isso, como te temia, escondi o teu talento na terra. Aqui o tens, restituo o que te pertence. O homem, porém, lhe respondeu: Servidor mau e preguiçoso, se sabias que ceifo onde não semeei e que colho onde nada pus, devias pôr o meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, regressando, eu retirasse com juros o que me pertence. Tire-lhe, pois, o talento que está com ele e dê-no ao que tem 10 talentos, porquanto dar-se-á a todos os que já têm, e esses ficarão acumulados de bens. Quanto àquele que nada tem, tirar-se-lhe-á mesmo o que pareça ter, e seja esse servidor inútil lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Mateus capítulo 25, os versículos de 14 a 30. Eu fui buscar outros palestrantes que falaram sobre esse tema. Eu encontrei uma palestra do Haroldo Dutra Dias, não sei se vocês conhecem, gosto muito das palestras do Haroldo, e o Haroldo começa dizendo que Jesus foi muito duro com os discípulos quando ele falou, contou a parábola dos talentos. Então não é um assunto leve, é um assunto pesado,
Talvez se eu tivesse um pouco mais de juízo, eu tivesse trazido um tema mais leve, né? Como é a primeira vez que eu venho na casa, um tema mais leve para a gente abordar. Mas eu me deparei com essa palestra aqui, que a gente fez lá no Chico Xavier em Jales em maio. Eu falei, poxa, vai ser essa. Eu tentei procurar outra que a gente tinha feito, não achei. Falei, acho que eu não achei, acho que era para ser essa mesmo. Se eu não achei a outra, era para ser essa, né? Então vamos lá, vamos pensar um pouquinho sobre isso aí. O que eram os talentos, segundo Haroldo Dutra Dias, que é um estudioso do Evangelho? Talento era uma grande soma de prata ou de ouro, dependendo da região. Então está se falando aí de bens materiais, está se falando aí de prata e de ouro. Então eles receberam realmente uma quantidade grande de prata e de ouro. Então nós vamos fazer assim, ó. Nós vamos um slide, o livro Boa Nova, para ver os bastidores do momento em que Jesus, ou quando Jesus falou a parábola dos talentos, contou a parábola dos talentos, e nós vamos buscando no Evangelho. Então vai ser um slide do Boa Nova, um slide do Evangelho, a gente vai intercalando para entender o que seria então, qual a mensagem dessa parábola. O capítulo 23 do livro Boa Nova começa da seguinte forma: a condenação das riquezas se firmara no espírito dos discípulos com profundas raízes, a tal ponto que por várias vezes foi Jesus obrigado a intervir de maneira a pôr termo a contendas injustificáveis. Tadeu dizia que os discípulos teriam que entregar todos os seus bens aos necessitados. Filipe, dizia que ninguém deveria possuir mais do que uma camisa e que deveria se dividir tudo com os infortunados, privando-se cada qual do indispensável à vida. Então a primeira pergunta que eu me fiz foi: será que para vivenciar o Evangelho eu preciso me desfazer de tudo que eu tenho? É a pergunta que eu fiz para mim mesmo, né? Ou será que em algum momento da nossa vida, da nossa trajetória da doutrina, a gente já pensou sobre isso? No capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 10, nós temos lá o estandarte da nossa doutrina. Qual é o estandarte da nossa doutrina? A bandeira. Fora da caridade não há salvação. O que é caridade? O que é salvação para o espírita? Se nós formos buscar no livro O Consolador, quando perguntaram para Emmanuel o que era caridade, ele disse: caridade é perdão das ofensas, indulgência e benevolência para com todos. Está incluído aí também a parte material? Também, às vezes no primeiro momento que a pessoa precisa de uma ajuda material. O que é salvação para o espírita? Muitos de nós, que viemos do catolicismo e ouvimos bastante essa palavra, salvação, parafraseando Haroldo Dutra Dias, salvação para o espírita é sair do ciclo de reencarnações de baixo teor espiritual e começar a trabalhar como co-criador do Cristo, de Deus, como auxiliar do Mestre. Nós espíritas sabemos que fomos criados simples e ignorantes, que através de reencarnações sucessivas fomos adquirindo a parte intelectual e a parte, desenvolvendo a parte moral. Então, salvação é sair do ciclo de reencarnações de baixo teor espiritual. De alguma forma, quando a gente vem na casa espírita, nós exatamente estamos procurando isso, elevar os nossos pensamentos, nos elevando espiritualmente, buscando
nos preparar para os desafios lá fora. No capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, fala sobre o homem de bem. E lá tem uma lista enorme de itens. Eu separei alguns, né? O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade. Deposita fé em Deus, tem fé no futuro, sentimento de caridade e de amor ao próximo, retribui o bem com o mal, defende o fraco contra o forte e sacrifica os seus próprios interesses. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que como eles não pensam, né? É uma lição de tolerância, né? No momento de tanta intolerância que nós vivemos. Não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas. E só dos benefícios se lembra, por saber que perdoando lhe será conforme houver perdoado. E continua lá. Nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios, estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Não se envaidece de sua riqueza, nem de suas vantagens pessoais, por saber que tudo o que lhe foi dado pode ser retirado. Se a ordem social colocou sob o seu comando outros homens, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para lhes levantar o moral e não para os esmagar com seu orgulho. O subordinado da sua parte compreende os deveres da posição que ocupa e se empenha em cumpri-los conscienciosamente. É isso que está no capítulo 17, além de outros itens. Eu separei alguns, principalmente esses últimos 3, porque nós estamos falando das parábolas dos talentos, né, que fala da riqueza, que fala dos bens materiais. E a conversa continua quente lá entre os discípulos. Voltando lá ao capítulo 23 do livro Boa Nova, a conversa continua quente. E aí Levi, que é Mateus, né, diz o seguinte: e quando o pobre nos surge somente nas aparências? Conheço homens abastados que choram na coletoria de Cafarnaum como miseráveis mendigos, apenas com o fim de se eximirem dos impostos. Sei de outros que estendem as mãos à caridade pública e são proprietários de terras dilatadas. Estaríamos edificando o reino de Deus se favorecêssemos a exploração? Será que nós temos isso ainda hoje? Essa situação em que Levi constatava no local onde ele trabalhava há 2000 anos, será que nós temos pessoas assim? Tudo isso é verdade, dizia Simão. Entretanto, Deus nos inspirará sempre nos momentos oportunos, e não é por essa razão que deveremos abandonar os realmente desamparados. Será que nós somos seletivos na hora de ajudar? Capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Na caridade está para as riquezas o emprego que mais apraz a Deus. Não nos referimos, é claro, a essa caridade fria e egoísta, que consiste em a criatura espalhar ao seu redor o supérfluo de uma existência dourada. Referimos-nos à caridade plena de amor, que procura a desgraça e a ergue sem humilhar. Então, se algum dia, né, formos ricos, não é o meu caso, então, na caridade está para as riquezas o emprego que mais apraz a Deus, o exercício da caridade, né? Aqueles que são abastados e têm essa preocupação, está aí. Capítulo 23, lá do livro Boa Nova, a discussão ainda continua quente lá. Levi, porém, não se dava por vencido.
A necessidade sincera deve ser objetivo, incessante do nosso carinhoso interesse. Mas, se tratando de falsos mendigos, é preciso considerar que a palavra de Deus nos tem vindo pelo Mestre, que nunca cansa de nos aconselhar vigilância. Levi estava realmente preocupado, né, de ser explorado, né, de ser enganado, quando alguém se reportasse até ele para pedir alguma coisa. E diz o seguinte: é imprescindível não viciarmos o sentimento de piedade, a ponto de prejudicarmos os nossos irmãos no caminho da vida. Na casa espírita, às vezes acontece isso, né? Na verdade, o que a gente acaba fazendo é uma triagem, né? Até porque as doações não são tão grandes, são limitadas. Nós fazemos uma triagem antes de fazer alguma doação, mas talvez mais por conta da quantidade pequena, né? Então, a gente acaba fazendo essa doação. Mas como é que é isso interiormente? Como é que a gente resolve isso interiormente? Será que nós temos a mesma preocupação de Levi, de não sermos enganados enquanto estamos praticando a caridade? O Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz a dica lá no capítulo 16. Aliás, ele traz a calma. Ele pede para a gente acalmar o coração nessa frase aí, ó: dá com sabedoria, não repilas o que se queixa, com receio de que te engane. Vai às origens do mal. Alivia primeiro. Em seguida, informa-te e vê se o trabalho, os conselhos, mesmo a afeição, não serão mais eficazes do que a tua esmola. Difunde em torno de ti, com os socorros materiais, o amor de Deus, o amor do trabalho, o amor do próximo. É essa a dica do Evangelho lá no capítulo 16. A caridade material é importante. Às vezes o que a pessoa está precisando naquele momento é do alimento. Mas pode também existir aqueles que se viciaram em reclamar, né? Em dizer que está tudo ruim, que nada está bom, que só enxerga o lado negativo das coisas. E na verdade o que ele precisa não é de um socorro material, às vezes é de um trabalho, de um conselho, de uma orientação. Um colega nosso de Jales, o Davi, do Mador, não sei se vocês conhecem, certa vez conversando com ele, e a casa dele é bastante grande, né, bastante frequentada lá, e ele me disse o seguinte, que numa reunião mediúnica, a mentora disse o seguinte: tem pessoas que anonimamente não é capaz de dar uma moedinha, mas que publicamente, se vai sair a foto no jornal ou na revista, ou se vai ter entrevista no rádio, é capaz de doar uma fazenda. É um exercício do orgulho, da vaidade, né? Anonimamente não doa nada, mas publicamente tem que aparecer, né? Como é que tem sido a nossa postura dentro da casa espírita com relação à caridade? O antigo cobrador de impostos, Levi, expunha assim a sua maneira de ver. Mas Felipe, agarrando-se à letra dos ensinos, replicava com ênfase. Talvez nós também, como Felipe, já tenhamos repetido isso. Continuarei acreditando que é mais fácil a passagem de um camelo pelo fundo de uma agulha do que a entrada de um rico no reino dos céus. O que diz o Evangelho segundo o Espiritismo sobre isso? No capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, diz lá: se a riqueza houvesse de constituir
obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, conforme se poderia inferir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o Espírito. Deus que a concede teria posto nas mãos de alguns um instrumento de perdição sem apelação nenhuma, ideia que repugna a razão. Um pastor importante de uma igreja evangélica certa vez disse o seguinte: deixe esse negócio de evangelho de caridade lá para os espíritas. Na minha igreja, quem vier aqui vai prosperar. Nossa teoria aqui é a teoria da prosperidade. Então a pergunta que eu me fiz foi: será que eu posso prosperar no espiritismo? Será que é pecado para o espiritismo a pessoa prosperar? Prosperar financeiramente. É lógico que o principal objetivo nosso, não é, como encarnado, não é esse. O principal objetivo nosso é o nosso desenvolvimento intelectual e moral. Mas como é que fica essa questão da riqueza para o espírita? Como é que nós enxergamos aqueles que são mais abastados do que nós? Será que diante dos mais humildes a gente tem aquela postura quase que angelical, né? Parecemos uns anjos porque estamos numa postura mais elevada e nos posicionamos perante aqueles que precisam mais do que a gente, como se fôssemos nós, né, mais importantes, e perante aqueles que são mais abastados a gente tem dificuldade às vezes até de se relacionar, por achar que aquele que é mais abastado às vezes só pensa nas coisas materiais e não tem necessidade das coisas espirituais. Esse texto me fez pensar sobre isso. Jesus não participava dessas discussões, porém sentia as dúvidas que pairavam no coração dos discípulos e, deixando-os entregues aos seus raciocínios próprios, aguardava a oportunidade para um esclarecimento geral. Era sempre assim com Jesus, aguardava a oportunidade para um esclarecimento geral. Chegara, porém, o dia em que o mestre se ausentaria da Galileia para a derradeira viagem a Jerusalém. A sua ida a Jericó, antes do suplício, era aguardada com curiosidade imensa. Grandes multidões se apinhavam nas estradas. Jesus se dirigia, né, para a Galileia, sua última viagem, e ia passar por Jericó. Capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Tendo Jesus entrado em Jericó, passava pela cidade, e havia ali um homem chamado Zaqueu. Vocês conhecem essa história? Chefe dos publicanos e muito rico, o qual, desejoso de ver Jesus para conhecê-lo, não o conseguia devido à multidão, por ser ele de estatura muito baixa. Por isso correu à frente da turba e subiu em uma árvore, um sicômoro, para o ver, quando ele tinha de passar por ali. Chegando a esse lugar, Jesus dirigiu para o alto o olhar e, vendo-o, disse: Zaqueu, dá-te pressa de descer, porquanto preciso que eu me hospede hoje em tua casa. Todo mundo conhece a história de Zaqueu. Tem música, né? Tem uma música católica muito bacana, né? Como Zaqueu, né? Todo mundo já cantou essa música em algum momento, né? Está aí Zaqueu na história. Está aí Zaqueu na história da parábola dos talentos. Zaqueu, que segundo a nossa amiga Henrivane, do Centro Espírita Bezerra de Menezes de Jales, é uma das encarnações de Bezerra de Menezes. Não sei exatamente onde ela tirou essa informação, mas como eu confio muito na Henrivane, né? Uma professora que está nativa ainda, muito estudiosa, então eu estou reproduzindo, mas depois eu preciso perguntar para ela onde está essa informação. O mestre deu o braço ao publicano e escutava atento às suas observações mais insignificantes. Imagina Zaqueu de braço dado com Jesus, né? O que você vai falar para Jesus? Zaqueu falava de coisas insignificantes.
Isso com grande espanto dos discípulos. Por quê? Não se tratava de um rico que deveria ser condenado? Perguntava Filipe a si próprio. E Simão Pedro refletia intimamente: como justificar tudo isso se Zaqueu é um homem de dinheiro e pecador perante a lei? Zaqueu, Jesus, de braços dados com Zaqueu, provocando nos discípulos. A discussão já vinha lá de trás, né? Os discípulos dizendo: nós não temos que ter somente uma camisa. Outros dizendo que o Filipe, né? Dizendo que só podia ficar com uma camisa, o resto tinha que dar para os pobres. Capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. A desigualdade das riquezas é um dos problemas que inutilmente se procurará resolver, desde que se considere apenas a vida atual. A primeira questão que se apresenta é esta. E muitos de nós já fizemos essa pergunta, e o Espiritismo, por ser uma doutrina brilhante, já trouxe a pergunta, já trouxe a resposta. Por que não são igualmente ricos todos os homens? Por que não são igualmente ricos todos os homens? E aí eu esperava encontrar uma resposta diferente do que está aí. Está no Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 16. Não são por uma razão muito simples, por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. Quando eu li essa pergunta, antes de ler a resposta, eu falei: poxa, uns são mais ricos dos que outros porque são mais ambiciosos. Essa era a minha concepção. E o Evangelho segundo o Espiritismo diz que os são porque são mais inteligentes, ativos, laboriosos, que o nosso amigo Haroldo Dias nos trouxe na palestra dele a palavra dínamo, que vem de dinamismo. Uns são mais dinâmicos do que outros. Se somos espíritos em evolução, né? Existem aqueles que foram criados primeiros e aproveitaram melhor as encarnações e por isso estão na nossa frente. E existem aqueles que foram criados depois, que têm menos encarnações do que nós e que estão atrás. Nós ajudamos os que estão atrás e os que estão na nossa frente nos ajudam. Segundo Haroldo, a evolução se dá em fila indiana, né? Uns pegando na mão daqueles que estão para trás e os que estão na frente estão nos puxando. E os discípulos continuam lá, agora já na casa de Zaqueu, já estava escurecendo. Zaqueu procurava preparar uma refeição para todos, e sentado lá no alpendre, na casa de Zaqueu, a palestra, né, sobre a nova doutrina, que não podia ser diferente, né, que falava sobre a condenação das riquezas criminosas do mundo, né, riquezas criminosas do mundo. O publicano, né, com toda sinceridade, já sabendo da doutrina, né, disse o seguinte: é verdade que tenho sido observado como um homem de vida reprovável, mas desde muitos anos venho procurando empregar o dinheiro de modo que represente benefícios para todos o que me rodeiam, todos que rodeavam ele. Ele estava se justificando, né, porque ele conhecia Jesus, conhecia as pregações de Jesus, e ele sinceramente disse: olha, eu tenho posses, mas eu tenho usado as minhas posses para criar benefícios para todos.
Capítulo 16 do Evangelho: a riqueza é um meio de o experimentar moralmente. Então, se algum dia eu for rico, eu já sei que a riqueza vai ser um meio de me experimentar moralmente. Cada um tem de possuí-la para se exercitar em utilizá-la e demonstrar que uso sabe fazer dela. Assim, um que não a tem hoje, já a teve ou terá noutra existência. Outro que agora tem, talvez não a tenha amanhã. A pobreza é para os que a sofrem prova de paciência e de resignação. A riqueza, prova de caridade e de abnegação. O que a gente tem feito das nossas posses? Ou daquilo que nós conseguimos juntar? Porque não se engane, a palavra dos talentos fala de coisas materiais. A palavra dos talentos fala de coisas materiais. Abençoado seja seu esforço, replicou Jesus cheio de bondade. Zaqueu se justificava, dizendo: poxa, eu tenho feito um bom uso daquilo que eu amealhei, né? Tenho ajudado outras pessoas. Então Jesus, né, abençoou o esforço dele. Zaqueu ganhou novas forças e murmurou: os servos da minha casa nunca me encontraram sem a sincera disposição de servi-los. Regozijo-me contigo, exclamou o Messias, porque todos somos servos de nosso Pai. Bem-aventurado és tu, que agora contemplas em tua casa a verdadeira salvação. Era quase como se Jesus estivesse brincando com ele, né? Porque Jesus em hebraico quer dizer salvação, né? Alguns dos discípulos, notadamente Filipe e Simão, não conseguiam ocultar suas deduções desagradáveis. Mais ou menos atenado às leis judaicas e atentando somente no sentido literal das lições do Messias, estranhavam aquela afabilidade de Jesus, aprovando os atos de um rico do mundo, confessadamente publicano e pecador. O Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 16, o homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar desse mundo. Nada que é de uso do corpo, tudo que é de uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais, isso que ele traz e leva consigo, o que ninguém pode lhe arrebatar, o que lhe será de muito mais utilidade no outro mundo. E é nisso que a gente sempre fala na casa espírita, né? A famosa reforma íntima, né? Procurar melhorar o nosso sentimento para melhorar os nossos comportamentos, melhorar os nossos sentimentos que vão iluminar os nossos pensamentos e que vão melhorar as nossas atitudes. Antigamente eu achava que era daqui para cá, aí dentro da casa espírita eu descobri que não é daqui para cá para vir para cá. É o sentimento iluminando o pensamento que melhora as minhas atitudes, principalmente o sentimento de carinho, de amor ao próximo. E como o dono da casa se ausentasse, os discípulos estavam todos lá na casa, o dono da casa se ausentou para chamar os filhos, né, para vir conhecer Jesus. Pedro e outros prorromperam numa chuva de pequeninas perguntas. Por que tamanha aprovação a um rico mesquinho? As riquezas não eram condenadas pelo Evangelho do Reino? Por que não hospedaram numa casa humilde, sim naquela vivenda suntuosa, em contraposição aos ensinos de humildade? Por que alguém servir a Deus e ao mundo de pecados? Ou poderia alguém, né, servir a Deus e ao mundo de pecados? Todos eles perguntando isso para Jesus. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16. Em vão chamais economia e previdência ao que é apenas cupidez e avareza, ou generosidade, o que não é senão prodigalidade em proveito próprio. Aí vem a questão dos exemplos, né? Que exemplo que nós estamos dando para os nossos filhos, né? Como é que a gente está, que informação nós estamos passando para eles, né?
admitindo, né, que o ato paternal, né, seja o motivo principal, talvez o que nós estamos dando de exemplo para os nossos filhos quando nos comportamos de forma avarenta é exemplo de egoísmo e endurecendo o coração deles. As nossas crianças, os nossos jovens, como bem lembrou a amiga aqui que fez a pergunta, né? Helena Rosa, né? Helena Rosa lembrou, né? Vocês têm um trabalho bacana com os jovens. Deveria ser uma das preocupações principais da casa espírita, né? O jovem hoje ele precisa de orientação, ele tem muita informação e ele precisa selecionar isso, ele precisa estar atento. Então, a questão do jovem, né? O que a gente tem feito com as nossas... O que as nossas atitudes têm despertado nos outros? É isso que eu sempre me pergunto. O que as minhas atitudes têm despertado nos outros? Tem despertado inveja? Tem despertado... O que a minha atitude tem despertado? Sensualidade? O que a minha atitude... Aquilo que eu faço, que é o Evangelho vivo de Jesus, não é aquilo que eu falo, é aquilo que eu faço. É aquilo que eu faço, às vezes é o único evangelho que a pessoa lê, né? Principalmente aqueles que têm uma posição de comando, aqueles que estão convivendo no dia a dia com muitas pessoas, né? O que as pessoas estariam dizendo de mim? Eu quero ser igual ao João, ou não quero nem saber dessa pessoa, olha só as coisas que ele fala, as coisas que ele faz, olha como é que ele trata as pessoas. Será que nós somos o evangelho vivo de Jesus, ou somos aqueles, né, que devemos ser esquecidos? Está acabando, gente. O mestre deixou que cessassem as interrogações e aí foi muito duro com os discípulos. Foi duro. O mestre deixou que cessassem as interrogações e esclareceu com generosa firmeza. Essa hora eu lembro da minha mãe. Minha mãe era firme, ela era generosa, mas ela era firme, né? Filha de espanhóis, né? Imaginem vocês como é que ela era firme. Professora aposentada, tinha dado aula há 30 anos, desencarnou 3 anos depois, vítima do infarto fulminante. Entrou para tomar banho, desligou igual um interruptor. Quem já passou por isso sabe o quanto que é difícil perder um ente querido, né? Mas já faz 30 anos, o tempo se encarrega de ir amenizando, de ir cicatrizando, e com certeza onde ela estiver, ela gostaria, né, de me ver para frente, e não para trás, né, para frente. E aí o mestre esperou, né, aquele monte de perguntas, os discípulos revoltados com aquela situação, e aí vem a intervenção do mestre. Amigos, acreditais porventura que o Evangelho tenha vindo ao mundo para transformar todos os homens em miseráveis mendigos? Jesus perguntando para os discípulos: qual a esmola maior? Aquela a que socorre as necessidades de um dia, ou aquela que adota providências para uma vida inteira? A que socorre para um dia, às vezes, um conselho para um jovem, ou mesmo para um adulto que está precisando de uma orientação, é uma providência para a vida toda. A postura da pessoa, o comportamento muda, e muda a vida da pessoa para o resto da vida dela. E aí, né, como nós estamos falando da parábola dos talentos, nós estamos falando de coisas materiais, Jesus diz: no mundo vivem o que entesouram na terra, que juntam coisas materiais, e o que entesouram no céu. Os primeiros, os que entesouram na terra, escondem suas possibilidades no cofre da ambição e do egoísmo, e por vezes atiram moedas douradas ao faminto que passa,
procurando se livrar-se da sua ou de sua presença. Olha o detalhe dos segundos: os que entesouram no céu. Os que entesouram no céu. Os segundos ligam suas existências a vidas numerosas, seja ele rico ou pobre. Ligam as suas existências a vidas numerosas, colocam o seu dínamo, colocam os seus talentos, a sua capacidade de fazer, de realizar, de ajudar, de contribuir, ligam as suas vidas, a sua existência a numerosas vidas, fazendo de seus servos, de seus auxiliares, de esforços, a continuação da sua própria família. Esses últimos sabem empregar o sagrado depósito de Deus, que são os talentos, o sagrado depósito de Deus, e são seus mordomos fiéis à face do mundo. Aquilo que a gente é capaz de fazer bem, que a gente descobriu que a gente é capaz de fazer bem, como é que a gente tem usado esse talento? Para ludibriar e enganar as pessoas e tirar proveito? Ou ligando as nossas existências a numerosas vidas, gerando providências para uma vida inteira? Sabei contentar-vos com um pouco. Se sois pobres, não invejeis os ricos, porquanto a riqueza não é necessária à felicidade. O Evangelho segundo o Espiritismo. Se sois ricos, não esqueceis que os bens de que se dispõem apenas vos são confiados, e que tendes de justificar o emprego que lhes deves, como se prestassem contas de uma tutela. Não sejais depositário infiel, usando-os para a satisfação do vosso orgulho e da vossa sensualidade. Não vos julgueis com o direito de dispor em vosso exclusivo proveito daquilo que recebestes, não por doação, mas simplesmente por empréstimo, para nos testar moralmente. Se não sabeis restituir, não tendes o direito de pedir. Se não sabemos doar, não temos o direito de pedir. E lembrai-vos de que aquele que dá aos pobres salda a dívida que contraiu com Deus. Capítulo 16 do Evangelho. Entretanto Felipe, elucidou o mestre, é necessário não nos perdermos em viciações de sentimento. Não nos perdermos em viciações de sentimento. Só essa frase aí daria uma outra palestra, Não nos perdermos em viciações de sentimento. Sentimento de piedade, É importante nos compadecermos com os problemas dos outros, mas não podemos nos paralisar por conta disso, Nunca ouviste falar de uma terra pobre, numa árvore pobre, em animais desamparados? E acima de tudo, nesses quadros da natureza a que Zaqueu procura atender, não vês o homem nosso irmão? E aí Jesus faz a seguinte pergunta para os discípulos: qual será mais infeliz? Porque se eu doar tudo, se eu ficar só com uma camisa, quem que é mais infeliz? Eu que sou um mendigo, sem responsabilidade com nada, a não ser a sua própria manutenção, ou um pai carregado de filhinhos a lhe pedirem pão? Foi essa pergunta que Jesus fez aos discípulos naquele momento. Quem é mais infeliz? Lembra que lá no início eles estavam discutindo que para vivenciar o Evangelho precisava dispor de tudo. E é isso, pessoal. E aí, então, o André ficou com um brilho nos olhos e o mestre finalizou: sim, amigos, ditosos os que repartirem os seus bens com os pobres, mas bem-aventurados também os que consagrarem as suas possibilidades, os seus talentos aos movimentos da vida, cientes de que o mundo é um grande necessitado, é um hospital, como disse a nossa querida,
é um hospital. E que sabem assim servir a Deus com as riquezas que lhe foram confiadas. O que nós temos feito com as nossas riquezas? Será que nós somos tão desprovidos assim? O que nós temos feito com aquilo que a gente tem de bem material? Então foi nesse momento que Jesus contou a parábola dos talentos. Nesse momento, então, na casa de Zaqueu, fazendo respostas às perguntas dos discípulos com relação às questões materiais, dúvidas que muitos de nós, eu mesmo, ainda as tenho. Jesus contou a parábola dos talentos. Todos nós temos talentos. Uns têm talento com a palavra, outros sabem, talento para escutar os outros, para dar atenção aos outros. Outros são extremamente inteligentes e vão desenvolver medicamentos, vão trabalhar em grandes laboratórios, vão ajudar a evolução da vida do planeta. Outros são muito bons com as mãos, sabem trabalhar muito bem com as atividades manuais. Então, todas essas possibilidades que nós temos, nós podemos ligar as nossas vidas, ligar as nossas existências a inúmeras existências, não só da nossa família e dos nossos filhos. Às vezes provendo, para dezenas, centenas, milhares de pessoas, dependendo daquilo que a gente resolver fazer, ajudá-las também a passar por essa existência, que é uma existência tão curta, mas aproveitando o máximo possível dessa convivência. A mensagem era essa, como eu disse no início, não era uma mensagem leve, era uma mensagem pesada, não é um tema muito comum, falar sobre a riqueza, mas espero que tenha ajudado na reflexão dessa noite, lembrando que não é o objetivo principal da nossa existência. O objetivo principal da nossa existência é a nossa reforma interior, como toda casa espírita prega. Obrigado pela atenção.